Estamos de volta nesse espaço da educação financeira, lógico, com essa personalidade. Personalidade, porque quem recebe, né, diplomação pela Harvard é gente grande, né? Olha o tamanho dela, grandona, né? Obrigado, minha querida Estela. Estela está aqui falando hoje com a gente sobre educação parental. Demos uma introdução. Se você não assistiu, né, o outro capítulo, assista, porque é legal você conhecer a história, né, o DNA do ser humano, esse storytelling que a gente fala das nossas vidas. Você tem o seu DNA, eu tenho o meu DNA, todos nós temos nossos DNAs. E nossos DNAs muitas vezes se conectam. É o que nós estamos fazendo agora, nós estamos conectados, né, nesse universo da educação do comportamento financeiro e a educação parental. E nós estamos dentro da educação parental, porque é uma relação também do recurso financeiro, que é um meio que norteia nossas vidas, né? Mas tem outras habilidades e competências que a gente muitas vezes desconhece. Até eu mesmo, né? Não fui formado em Harvard. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Mas aqui é, né? Aqui é gente grande. Então vamos lá. Vamos ser bem cirúrgico e prático. No final a gente fala como é que eles procuram isso e quem precisa muito disso. Mas vamos falar um pouquinho sobre as fases da vida. A educação parental, ela está presente em todas as fases da vida? Com certeza, gente. Eu falo que nós somos e seremos pais dos nossos filhos para sempre, né? Não importa a idade deles. Eu tenho 53 anos, meu pai, infelizmente, está com Alzheimer, enfim, está no momento de partida, mas até pouquíssimos anos atrás, casada já no meu segundo casamento, com meus filhos grandes, meu pai ligava para mim e falava: Estela, eu já sentia aquele frio na espinha subindo, o que eu fiz de errado? Assim, né? Tipo, sempre orientando, sempre preocupados. Então, nós somos pais dos nossos filhos do 0 até os 100, gente. Não tem como, né? E às vezes, muitas vezes, os pais acabam focando e se preocupando muito só com aquela primeira, com a chegada do bebê, né? Como é que troca a fralda, como é que dá de mamar, leva no pediatra, dá todas as vacinas, o que é muito importante, com certeza, né? Inclusive, a neurociência fala que existe um período, que é o período crítico, dos 0 a 8 anos de idade, em que impacta muito na formação de caráter dos nossos filhos e que eles aprendem muito através do nosso exemplo. Eles vão aprender através do nosso exemplo toda a vida, né? Mas essa é uma fase em que a criança está formando muitas conexões neuronais. É que nem comparando um adolescente que está cheio de hormônios ali, fervendo. Então, dos 0 a 8 anos, a criança está esponjando tudo, né? E depois vai caindo o nível de conexões neuronais, trazendo uma certa média que fica para o resto da vida até passar dos 50 anos, quando começa a cair a nossa capacidade. E pegando esse gancho, né, da história aí dessas fases da vida, chega um momento que nós somos, os filhos passam a ser os pais. É isso? Ah, com certeza. Eu falo assim que fui mãe dos meus avós, fui mãe dos meus pais, porque eles envelheceram praticamente juntos, né? Assim, meus avós tiveram minha mãe muito cedo, minha família é muito pequena. Graças a Deus, a minha mãe sempre cuidou muito dos meus avós. E eu aprendi com ela como é que a gente cuida dos nossos pais. Como é lindo isso, né? É maravilhoso. Você poder retribuir. É maravilhoso. De uma forma tão, né, carinhosa, sabedor que um dia ele não vai estar mais, ou eles não vão estar mais com a gente. E é tão importante você fazer em vida. Tem muitas pessoas que deixam de visitar os seus parentes, seus pais, seus avós. Um dia ele vai ter que ir para enterrar esse pai, esse avô, né, vamos por assim, essa avó. Aí ele vai falar: por que eu não fiz em vida? Então, já aqui começa uma grande orientação, né? Eu sempre falo isso. Faça em vida, faça quando você pode. Enquanto ele, mesmo ele estando com demência ou Alzheimer, não importa, faça, porque ele é a essência, eles são as essências das nossas próprias vidas. Então, eu acho que é muito importante. Desculpa, né, Reinaldo, mas eu preciso Pode falar, contar é o seu espaço assim, aqui. A gente vai envelhecer. Também. E como os nossos filhos vão cuidar da gente, vai ser muito do que eles viram de como a gente tratou os nossos pais. E aqui eu quero trazer uma história, eu preciso trazer essa história. A sua história. E agora não sei se eu vou conseguir não chorar. Vamos lá. Mas a gente falou do meu avô no outro episódio,
E meu avô, ele morreu aos 96 anos, ele pegou uma gripe no Rio de Janeiro. E ele tá sozinho lá, né? Ele estava sozinho lá. E essa gripe não curava, não foi Covid, não foi nada disso. Passamos a Covid com ele, numa boa. E aí a moça, a faxineira, que ia lá 2 vezes por semana, ligou pra mim e falou assim, olha, ele tá mal, ele tá muito mal, melhor vocês virem pra cá. Peguei um avião com o Frank, meu marido, nós fomos pra lá. Olhei ele na cama, né? Falei assim, olha, eu vou te tirar daqui. Ele falou, não, me leva para uma casa de repouso aqui no Rio de Janeiro, que eu já sei, né? Me leva para lá, eu quero ir para lá. Eu falei para ele, de jeito nenhum. Você viveu sozinho numa floresta, mas nesta hora você não vai ficar sozinho, você tem família. Que lindo. Eu e o Frank pegamos uma cadeira de rodas, colocamos ele lá com a roupa, pijama do corpo, cobrimos com um cobertor, de chinelo, fomos para um avião. Briguei no avião, claro, né? Para pôr ele sentado na frente. Trouxemos ele para minha casa. A minha filha cedeu o quarto dela, ela foi dormir na sala de TV. Comprei tudo novo: lençol, pijama, moletom, cobertores. Meus filhos meninos iam comprar o jornal Globo para ele ler todo dia de manhã, que ele gostava. Minha filha dava comida na boca dele. Infelizmente, ele acabou indo para o hospital. E eu sabia que a última coisa que meu avô queria era morrer no hospital. E eu falei pra ele o tempo todo, eu e o Frank, você vai voltar pra casa, você não vai morrer no hospital. Eu sei que você não quer isso pra sua vida. Não é o que você quer, não é como você quer terminar a sua vida. Nós conseguimos tirá-lo de lá. Ele voltou pra minha casa, pro quarto da minha filha, deitou na cama, não acordou mais. No mesmo dia que ele entrou na minha casa com todo o home care, a geriatra veio e falou assim, Stella, ele está entrando em óbito. Eu trouxe meus filhos para o quarto, não era agradável aquela imagem, aquela cena. Chorando, eu falei assim, vocês estão vendo o bisavô de vocês, vocês ouviram dele, as histórias dele. Vocês vão viver honrando a história do seu avô. Em nome disso é que vocês vão viver. E eles viram o que a gente fez. Meu avô morreu em casa depois que todo mundo se despediu dele, confortável, no aconchego do lar. E eu deitei na cama, abraçada com ele. Ele deu o último suspiro da vida dele. Que benção. E eu posso dizer para você, Rinaldo, que meus filhos jamais vão esquecer isso. Jamais. Esse é o exemplo que você deixa. Você plantou, todos, né, ali conectados, né, num ideal do servir, do amor, da doação. Não tem dinheiro. Aí não existe recursos financeiros, né? Aí existe o recurso do amor, né, da fraternidade, da doação, do respeito, né? Da gratidão. É. Quando a gente fala sobre habilidades para educar filhos, uma das maiores habilidades que a gente tem que ter é gratidão. Porque a gratidão faz com que a gente tenha uma visão positiva e otimista da vida. Gratidão, amor. Você sabe que no meu livro Mesada Não É Só Dinheiro, nós temos lá 8 tipos de mesadas. É um sistema mundialmente diferente, foi tese do meu mestrado nos Estados Unidos. E eu trago também 7 pecados capitais que um pai, um responsável, não pode, né, cometer ao educar seus filhos. Um deles é a relação de troca de castigo ou prêmio com relação ao dinheiro que você vai dar para essa criança. Se você vai dar uma criança um recurso, seja o que ela quiser gastar, faça com doação e não com propósitos de contrapartida. Até porque uma criança não trabalha, então ela não é uma empreendedora do trabalho, é uma empreendedora do servir, da gratidão, da doação, do respeito que ela tem pelos pais. Então tudo que ela for fazer dentro da sua própria casa, ela precisa ter a consciência que o dinheiro não é a moeda de troca. Assim como os pais também não podem penalizá-las, já que pode ser que esteja dando uma mesada financeira. Se você tirar uma nota mais baixa, você vai ter menos dinheiro. Isso não pode ocorrer. Assim, eu acredito que a educação parental, por isso nós temos uma conexão muito grande, né, da educação do comportamento financeiro e essa educação parental, porque é o amor, é aquilo que mais, a essência do ser humano, o que nós viemos fazer na Terra? Nós viemos por alguns propósitos, né? Eu com o meu, ela com o dela,
você que está assistindo com o seu. Todos nós temos os nossos DNAs, não somos iguais. Se você pegar a nossa digital, não existe. Deus é maravilhoso. Imagine, nós temos mais de 8 bilhões de seres humanos semelhantes semelhantes perante Deus, né? Mas muito diferentes um do outro. E essa conexão, eu acho que aí vem a educação parental. E eu queria já mergulhar nesse universo e falar o seguinte: vamos pegar as fases da vida para ser bem didáticos aqui, vamos tentar fazer. Logicamente tem muito para ser falado. Antes de perguntar sobre as fases, eu queria falar quais são as habilidades, quais são os especialistas que congregam a educação parental, as especialidades que congregam. Por exemplo, você tem uma equipe na sua empresa de grandes autores, que contribuem, né, para a construção desse ser, desse relacionamento que ele tem ter na sua família, na sua comunidade, na sua sociedade. Fala um pouco sobre quais são esses especialistas ou quais são essas especialidades que a educação parental abarcanha, né? Que ela traz para dentro disso de uma forma organizada. Primeiro, eu acho importante a gente falar que a educação parental ela quer empoderar os pais na função educadora. A gente está falando muito de amor. Antigamente, amor e intuição eles eram suficientes para educar os filhos. Hoje em dia, eles são a base, mas não são mais suficientes, né? Nós precisamos aprender, nos conhecer, aprender um pouco de tudo que está relacionado a esses temas tão desafiadores no que se refere à educação de filhos no século XXI. Nós, como responsáveis, como adultos, não podemos nos dar ao luxo de sermos ignorantes. Por isso que eu falo, e a gente criou esse termo, os education skills, que são as habilidades educadoras. Nada nos desenvolve mais como seres humanos, como pessoas, do que quando a gente se desenvolve na função educadora. Porque nós temos que ser um pouco psicólogos, nós temos que ser um pouco financeiros, temos que saber um pouco de tudo. Então, a educação parental, dentro da minha empresa, eu reuni psiquiatra da infância e adolescência, psiquiatra da saúde da mulher, educador financeiro, que está aqui representado. Sou eu. Reinaldo e a Adesop, projeto de vida dos filhos, o sono dos filhos, alimentação, autocuidado, autocompaixão, né? Porque nós adultos precisamos estar bem, porque somos cuidadores. Psicologia da infância, da adolescência, para desenvolver, para que dentro de casa a gente possa desenvolver as habilidades socioemocionais dos nossos filhos. O uso de telas saudáveis. Então, a gente não pode lutar contra a tecnologia. A tecnologia, ela está aí nas nossas vidas. Então, como que a gente orienta os nossos filhos para que eles não sejam vítimas do uso de tecnologia, né? Para que eles saibam lidar com ela de uma forma saudável. Temos também parentalidade atípica, então inclusão, né? Como que lida com esse universo todo da diversidade, da inclusão? Como é que a gente insere cidadãos? Tem um estudo que até 2050 nós vamos ter aí uma grande quantidade no planeta de autistas, vamos por assim, crianças não é que a gente autismo. vai ter, eu não sei exatamente como é que fala isso, mas tem alguma relação? As deficiências... É que, na verdade, a medicina avançou, Reinaldo. Então, assim, antigamente a gente não conseguia identificar. Agora então, não é que tem muita gente com autismo, de repente todo mundo tem autismo, não é isso. É que a medicina avançou e hoje a gente consegue identificar. Então, às vezes, aquela criança, aquele adulto sofria, não sabia por que ele sofria, mas era porque ele tinha até qualquer enfermidade, né? Os especialistas, nós tínhamos um médico clínica geral, né? Sim. Hoje não, hoje você tem especialista... Não existe mais clínica geral, basicamente, né? Então, não existe, né? E aí eu quero dar uma parte importante. Por exemplo, né, muita gente fala, frescura, depressão, esse negócio, né? Imagina, 100 anos atrás, não tinha nada disso, não tinha depressão, não tinha... Tinha, só que a gente não sabia. E a depressão, ela causa muitas doenças físicas. Nosso corpo reage ao nosso emocional e psicológico. Então, as pessoas até poderiam baixar a imunidade por causa de uma depressão ou de uma ansiedade e pegar uma doença e a pessoa falar, morreu disso. Mas, na verdade, a raiz daquilo era a depressão. Então, gente, o conhecer, né, às vezes fala, ignorância é uma bênção? Não é. Você combater a ignorância pode salvar vidas. E esse é o papel da educação parental, tirar os pais da ignorância. Agora é um papo 10, reto, direto. Uma criança de 0 a 5 anos, o que nós podemos ter como contribuição
da educação parental para essa criança? São várias, eu sei que são várias, mas cita 1, 2 aí, alguma coisa que você pode pegar aí. Seu filho nasceu, você tem que saber quais são as regras da sua casa, da sua família. Porque desde pequeno você vai ter que entender quais são os limites, até onde você flexibiliza as regras, até onde você não flexibiliza. Então, o casal, ou a mãe solo, ou o pai solo, seja lá o que for, tem que definir o que vai querer nesses primeiros anos de vida, porque a criança com 5 anos já vai falar, meu amiguinho tem, meu amiguinho faz, então aqui nessa casa é assim. Outra coisa, de 0 a 5 anos, a comunicação e os limites começam desde cedo, porque comunicação não é só fala. Gente, comunicação é expressão de rosto. Ah, aquela criança foi lá, abriu os armários da cozinha, tirou todos os tupperwares, e os pais estão lá falando, ai, que lindo, tira foto. E aí amanhã aquela criança vai fazer a maior bagunça, não vai arrumar, porque não aprendeu desde cedo que aquilo tem que ser arrumado. Então, como é que faz? Não pode. Isso não pode. Criança com 1 ano e meio. Criança com 1 ano e meio que tá no colo dos pais, vai lá dar um tapinha na cara da mãe. Isso aqui né? Aí a mãe fica assim, dá uma risada, o pai também dá um sorrisinho. Não pode. A criança não pode aceitar, entender, a criança não pode entender que aquilo é normal, que tudo bem, porque ela vai crescer e vai achar que dar um tapinha nos pais é ok. E aí vem a referência dos pais nas atitudes, né? Que Totalmente. eles são esponja, né? Estão ali, papai não desligou a lâmpada, não vou desligar. Exatamente. Né? Então, eu tenho um neto, né? Tenho 2. O Luca, que nasceu aí mês de agosto, e tem o Mateu. O Mateu, a gente tá bem conectado nisso, né? Então, ele até é mais organizado. Se ele vai lá abre a gaveta, Tupperware, joga lá um monte de coisa, aí depois você fala, bom, agora é hora de guardar. Aí ele vai lá e guarda tudo. Ele pode brincar, mas ele sabe das regras. Então, acho que esse é um caminho, né? Olha, eu apago, não tem ninguém, apaga a luz. Aí ele pega o celular da avó, ele sabe o celular de todo mundo. Então, se o celular da avó tá lá na mesa, ele vai lá, pega o celular da avó, entrega pra avó. Se ela tá sem chinelo, ela vai lá, pega o chinelo, coloca no pé dela. Então, assim, parece uma coisa muito engraçada, mas é uma coisa muito legal, porque ele tá fazendo as conexões, né? Ele tá conseguindo organizar melhor a sua própria essência, né? Existe um neurônio, Reinaldo, chamado neurônio espelho. Existe, gente. Não é, né, brincadeira, assim, copia. Não, existe um neurônio chamado neurônio espelho, que faz com que a criança repita o seu comportamento. Então, às vezes, aquele pai, mãe, então assim, a criança vai lá e responde feio pra mãe, né? E o pai fala assim, mas como não pode falar assim com a sua mãe? Mas só que no dia anterior o pai falou assim com ela, na frente dele, gente. Aí como é que faz? Entendeu? Por isso que a educação parental, ela faz com que os pais se eduquem, tenham consciência. Sensacional. De 5 a 10, 12 anos. De 5 a 10 anos. Acho que um dos grandes desafios dos pais tem a birra, né? A birra vai do 0 ao 10, né? Então, a birra, assim, é uma grande, né? A birra, gente, é muito importante que os pais entendam que é uma forma daquela criança se comunicar e falar que tá precisando de atenção. De uma forma bem simplificada, é basicamente isso. Então, você tá no shopping, tua criança tá lá esperando, eu vou... O que você faz? Você desce, abaixa pro nível daquela criança, não grita. Primeiro, tenta acalmá-la, gente. Porque a primeira reação dos pais é ter vergonha, claro, né? Porque você está sendo julgada pelo shopping inteiro. Vou fazer uma pergunta para você. Eu aprendi isso não muito tempo atrás. Assim, você quer conversar com uma criança? Agache. Conversa na mesma altura dos olhos dela. É verdade isso? Totalmente. Isso aqui é disciplina positiva, educação parental pura. Tá? Então, assim, você quer que a criança te escute, te veja, não fale de cima para baixo. Não é assim que você conquista respeito e cria hierarquia dentro de casa de forma alguma. Respeito você conquista sendo respeitoso. Respeito você conquista sendo coerente. Respeito você conquista com as suas atitudes. Não falando de cima para baixo. Então, assim, fica na altura dos olhos. Às vezes, aquela criança precisa de um abraço, né? Então, ela precisa ser ouvida. Mas a criança com 5 a 10 já começa a ter uma interferência direta da escola, né? Quando maternal ainda não, mas quando chega lá no... Total. Acho que assim, a principal dor dos 5 a 10 anos que os pais têm
é de como fazer com que os filhos sejam autônomos. E é assim, eles querem filhos autônomos, mas fazem tudo pelos filhos, né? Então, vai lá, chega em casa, guarda o tênis pelos filhos, arruma, né? Então, a criança vai lá, o pai faz a lição de casa para a criança, já não tem paciência de ficar explicando, vai lá, não, ajudar os filhos não é fazer por eles, ao contrário, né? Você está atrapalhando. Aliás, tem um livro que eu pretendo lançar, que fala sobre isso, sobre não fazer pelos filhos, o quanto isso aleja os filhos, né? Na vida adulta deles. Tem Legal. consequências graves. Tudo que a gente faz nessa fase, gente, tem consequências. A conta chega. Às vezes chega baixa, às vezes chega média, às vezes chega muito alta, tá? E aí não é que é impossível refazer, é possível, mas dá muito mais trabalho. Então é melhor fazer... E aí tem a escola, hein? A escola. Eu sei que nós vamos falar que esses ensinamentos entram em todas as possibilidades, né? Educacional e vai por aí, empresarial também. Mas a escola, a interferência da escola direta na educação parental, o que você tem a falar? A família, ela precisa ser parceira da escola, gente. Ela precisa entender o que acontece com aquele filho, filha, dentro da escola durante o dia. A maior parte do dia, ou uma boa parte do dia, a criança passa na escola. E ali ela interage socialmente, ali ela tem questões cognitivas. Então, a gente primeiro tem que entender que os pais têm que entender que não é escola versus família. Foi uma relação que mudou muito nos últimos tempos, vai né? Mudando, vai mudando. Parece hoje que os pais fazem questão de enfrentar a escola. Isso prejudica a aprendizagem daquela criança 100% no topo. Por quê? Porque aquela criança não vai ter respeito com o professor, não vai ter respeito pela aprendizagem, não vai ter respeito pelo ambiente. Os coleguinhas. Os coleguinhas, exatamente, né? Acaba impactando negativamente na formação, não só acadêmica, né? De caráter daquela criança. Então, em relação à escola, é muito importante que os pais se interessem de verdade pela vida escolar dos filhos. E o se interesse olhar a agenda. Eu sou mãe de 4, viver, gente. né? Não, eu sou mãe de 4, Reinaldo. É chato, não é legal. Mas a gente faz um monte de coisa chata na vida para ter resultados positivos, né? A gente não faz só coisa legal. Então, a gente tem, às vezes, que fazer o trabalho chato. E o trabalho chato é esse, às vezes, é olhar a agenda, é perguntar, fez a lição. É ser um pouquinho chato, né? Mas eu acho que, assim, dá pra gente ser chata com bom humor. Eu acho que é isso. Você ter aquele... Adolescente? E aí? Ixi, vamos lá, adolescente. Eu já sou quase um adulto, né? Ou sou um adulto, né? Adolescência, gente, é muito importante que os pais não sejam aqueles pais avestruz. Os filhos mudam completamente. Existe uma chavinha que vira, você fala assim, o que aconteceu com aquela criança boazinha, respeitosa? Nossa, meu filho não era assim. Você também. Você não é a mesma pessoa hoje do que você era 10 anos atrás. Só que nessa fase da vida, do mesmo jeito que o corpo vai mudando, né, muito rapidamente, internamente também vai se construindo um novo ser. E o adolescente, ele está naquela fase de efervescência dos hormônios. Então, ele está descobrindo um corpo novo, emoções novas, e a gente precisa mergulhar nesse universo. Primeiro exercício, lembra de você adolescente. Nada melhor do que a gente lembrar como era a nossa adolescência, como a gente gostava que os nossos pais se relacionassem com a gente, como a gente detestava que eles se relacionassem, né? Então, assim, mergulhar um pouquinho nesse universo e não, pais avestruz, não ter medo de enfrentar temas que são mais espinhosos. Não enfiar a cabeça para debaixo da terra e não acreditando que não falando sobre certos temas, você não vai estar despertando aquele tema, né? De repente ele nem ouviu, nem pensa nisso e eu vou levantar a bola. Ele viu, ele já ouviu, ele já pensou, porque, gente, é óbvio que eles vão ter contato com tudo, tá aí a internet. Se eles, meu filho não tem celular, mas amiguinho tem, o porteiro tem, ou a pessoa na rua tem, né? O pai avestruz é aquele que acha que se ele falar sobre um tema espinhoso, o filho talvez nem estava pensando sobre aquilo e ele vai levantar a bola. Não, de jeito nenhum. Fale sobre educação sexual, prevenção ao abuso infantil, cigarro eletrônico. Mas para você poder falar, você tem que saber o mínimo. E é aí que entra a educação parental. A educação parental te empodera através de conteúdo, através de conhecimento. Nada empodera mais uma pessoa, traz mais tranquilidade, saúde e bem-estar do que conhecimento. Então, para você poder abordar esse tema, saber como, porque os pais se sentem inseguros, né? Como é que eu vou falar? A partir de que idade eu falo desse tema, né? Puxa, mas como é que eu falo sobre abuso?
Então, você tem que saber como falar. Vem para educação parental. A educação parental vai te dar ferramentas para que você possa lidar com todos esses temas. O uso de telas. Gente, antigamente, os nossos filhos não, né? Porque eu era os filhos de antigamente. Antigamente, quando a gente ia sair para a rua, os nossos pais queriam saber com quem você vai, que horas você vai, com quem você volta, liga para avisar, né? Quero saber tudo. Hoje, a rua dos nossos filhos é a internet. E por que os pais não querem saber com quem eles falam, com quem eles trocam mensagens, com o que eles estão consumindo? As pessoas falam tanto sobre tempo de tela, mas mais importante do que saber quanto tempo é o que eles estão consumindo nesse tempo. Para você saber o que eles estão consumindo, não é somente você arrebentar a porta fechada do quarto do seu filho adolescente e falar assim, deixa eu ver o que você está fazendo. Você não vai descobrir. É tão fácil, gente, mentir. É tão fácil enganar. É uma construção. Você tem que construir pontes. Você tem que ter vínculos fortes com o seu filho. E aí é através da comunicação. E aí eu não consigo falar num pé só aqui para vocês. Mas o que eu posso dizer é que os filhos sabem quando a gente realmente está interessado na vida deles. Isso é muito importante. Você topa, de vez em quando, vir aqui falar sobre uma fase da vida, porque é tanta frente, né? Tantas coisas que você pode contribuir, né? É um grande ensinamento, né? Que a gente sabe. E, logicamente, a gente sobe essas fases da vida para o adulto e depois nós vamos aí até mesmo uma sucessão, né? Das pessoas quando partem dessa para outra vida. O que eu quero dizer é o seguinte, como a gente hoje busca a educação parental, porque é algo novo, né? Ainda muito, né, incipiente no aspecto, tem gente falando que já tem educação parental, mas é incipiente ainda, eu acho que é um caminho novo. Mas como é que a gente faz? Eu posso falar que uma escola, ensino básico, daí lá do maternal até ensino médio, adentra necessariamente ter educação parental? Totalmente. Ok. Uma empresa, vamos falar agora dos RHs que estão preocupados, né, com os colaboradores e todos os seus benefícios. Aí pega lá aqueles, né, aplicativos, lá tem todos os benefícios aqui. Não, mas não é só isso. É o que se coloca lá dentro e qual a capacidade de ele realmente estar navegando naquele aplicativo ou naquele benefício. Cabe, então, educação parental para os colaboradores das empresas? Opa, e como, gente? Como? Legal. Cabe também para todo o governo, ou seja, toda a área pública, então também a área privada. Cabe para as famílias? Óbvio que sim, porque nós estamos falando de educação parental. Então assim, eu não vou consumir todo esse conhecimento, eu ficaria dias, talvez meses ou anos aqui para poder entender mais sobre isso e acho que você merece mais atenção. E eu vou convidar realmente a Estela para estar aqui algumas vezes mais, até ter dentro desse espaço, o espaço da educação parental. A gente vai levantar isso como sendo uma área extremamente relevante demais. Cabe educação financeira no parental? Claro que sim, está totalmente conectada. Tudo que uma criança, que um jovem, que um adulto, e todas as fases da vida, ele tem a relação com o dinheiro. Fala da sua empresa, fala como é que te acha, como é que te procura, como é que faz. A nossa organização, a DSOP, está fazendo uma grande aliança com essa grande empresa e ela vai falar sobre a empresa e vai falar como é que você se conecta. Para a gente fechar e depois trazer você em outros momentos também bem pontuais. Ok, vamos lá. A minha empresa é a Juntos Educação Parental. A gente faz parcerias com escolas, a gente faz parcerias com empresas e a gente agora está lançando também o produto direto para o consumidor final, que são as famílias, que são os pais responsáveis, tios, avós. Nas escolas, a gente entra para fazer essa conexão, escola-família, para alinhar, para que os pais realmente consigam ter essa boa relação e boa comunicação em todas essas áreas, né, apoiando a escola e as famílias. Nas empresas, a gente entra como benefícios para os colaboradores, e aqui eu em 2 segundos te falo. Já foi trabalhar tendo passado uma noite em claro porque seu filho não dormiu bem? Como é que você produz no dia seguinte? Né? Já foi trabalhar sabendo que seu filho foi triste para a escola porque aconteceu alguma coisa lá no dia anterior? Já faltou no trabalho porque seu filho estava doente? E doente por quê? Ou já recebeu uma ligação do seu filho querendo que você volte para casa porque ele
né? Vem me buscar na escola, não tô bem. Eu falo assim, você tá numa reunião importante, tocou o celular da escola do seu filho, uma vez, 2 vezes, a terceira você já não tá mais naquela reunião, né? Então, assim, é óbvio que isso impacta na produtividade. Não tem benefício melhor para um ser humano do que um apoio no ambiente mais valioso que ele tem, que é a família. Então, a educação parental entra nas empresas também. E a educação parental, apesar de ser um conceito novo, disruptivo, a gente ainda precisa introduzir na cultura da sociedade essa questão da educação parental, porque não é terapeuta, não é assim, é uma profissão nova. Eu sou formada como educadora parental, é uma nova profissão. E daqui a pouco eu acredito que todo mundo vai querer um educador parental para chamar de seu, né? Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque a gente trabalha com transformação, né? E a gente fala tanto sobre um mundo melhor. Um mundo melhor a gente constrói com pessoas melhores. E pessoas melhores a gente constrói dentro das nossas casas. Vem aí eleições e a gente vai ficar falando, não, porque esse político é corrupto, porque eu voto naquele, é corrupção. A pequena corrupção começa dentro de casa. A cidadania começa dentro de casa. Ah, vou parar meu carro ocupando 2 vagas? Seu filho tá vendo. Ah, tô assinando uma televisão aqui, fazendo um gato para não ter que pagar? Pequena corrupção. Tô comprando um tênis pirata para ele ter aquele tênis que ele... Pequena corrupção. Então, assim, a construção de um mundo melhor começa construindo pessoas melhores dentro das famílias. É dentro de casa que a gente constrói pessoas melhores. E dentro dessa linha, a nossa querida empresa Juntos Educação Parental está pronta para servi-lo. Eu vou deixar na descrição aqui os dados, o link, vou deixar também sua rede social. Da Juntos é @juntos.educacãoparental. A minha é @Stella, com S mudo, 2 L's, Azulay. Vocês podem seguir a gente no Instagram, Facebook, LinkedIn, vou deixar YouTube. Todos esses caminhos aqui para que você possa mergulhar, tanto com as obras, como os trabalhos que são desenvolvidos já em grandes empresas e também escolas. E a DSOP Educação Financeira faz parte desse conjunto também, dessa grande missão. Que Deus aí nos ajude, né? Nos dê muita luz e que vocês estejam com a gente nesse espaço aqui da educação financeira e educação parental. Já estamos juntos, gente. Vamos lá.